queridos, minhas queridas, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre realidades paralelas, né? E de que forma que essas linhas ou essas realidades interferem na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, por favor, perguntem aqui no chat ou chamem no microfone que a gente vai esclarecer tudo, certo? Por que eu decidi, então, falar sobre realidades paralelas hoje? Tendo em vista toda a movimentação energética que a gente está vivenciando e experienciando, né? Nós já falamos muito sobre as frequências Hertz, eu acredito que vocês conseguiram entender e aprender bastante sobre isso. Agora chega o momento em que a gente precisa entender como as realidades paralelas interferem na nossa vida, tá? Então, constantemente essas linhas, elas estão atravessando o nosso campo, constantemente essas linhas, elas estão interferindo no nosso sentir, nas nossas conexões, né? Então, por isso que hoje é tão importante que a gente saiba e compreenda como as frequências Hertz interferem e junto a elas as realidades paralelas, certo? Então aqui eu fiz apenas um resumo para que vocês entendam de uma forma mais fácil, mais tranquila sobre essas realidades, certo? Então o que são, na verdade, todas essas linhas, o que é essas realidades paralelas, né? Nós temos, então, 4 tipos, as mais importantes que eu vou citar aqui, né? São realidades que eu já acessei e que eu já conectei também. Então, a primeira delas é a realidade física. Por que a gente tem que falar dessa realidade física? Porque ela interfere diretamente na nossa vitalidade e na nossa energia, tá? Então, essas linhas, né, elas estão em constante movimento, ou seja, nosso campo eletromagnético consegue acessar essas linhas, que são nada mais, nada menos que as outras realidades onde nossos eus estão vivendo, concomitante com a nossa vivência aqui, tá? Eu sei que vai parecer um pouco difícil de entender, por isso que eu disse, perguntem, tá? Então, todas essas linhas, elas existem, coabitam ao mesmo tempo em que nós existimos, tá? Então, existe uma Tiarla aqui, na terceira dimensão, existe uma Tiarla na nona dimensão, na quinta, em dimensões negativas, nas regiões umbralinas, existe uma Tiarla lá no astral. Então, muitas de mim estão existindo ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem que entender o que essas realidades paralelas são. Nada mais são do que nós mesmos, fractais de nós mesmos, ou nossos eus, estão vivendo em outras dimensões, tendo outras vidas, tendo outros movimentos, tá? Quando essa realidade afeta a minha fisicalidade aqui, significa que existe uma realidade de algum tempo, de alguma dimensão que está atravessando a realidade da Tiarla aqui. E quando essa linha atravessa o nosso campo eletromagnético, exatamente como está nessa imagem, faz com que haja como se fosse, de certa forma, uma incorporação, tá? Mas não é uma incorporação, é como se fosse um campo, uma consciência entrando no nosso campo, criando uma sobreposição. Só que essa linha muitas vezes passa e não interfere. Tem muitas vezes que essas linhas passam e criam uma ressonância. Eu fico grudada com essa linha. E aí entra a questão que quando essa linha passa e eu fico conectado a ela, vai acontecer esse acoplamento por ressonância. E esse acoplamento vai me causar mal-estar físico, vai me causar cansaço, vai me causar dor no corpo, náusea e tontura e etc. Porque é como se fosse uma entidade, mas é o meu eu que está passando no meu campo, atravessando, criando uma conexão física, tá? Por isso que a realidade física é a mais desafiadora.
porque ela afeta realmente a nossa vitalidade, tá? Outro ponto, a realidade astral ou as emoções. Essa realidade faz com que nós estejamos conectados a outras linhas, os meus fractais, que estão, por exemplo, emocionalmente muito bem equilibrados ou nada equilibrados, tá? Então, nesse caso, as realidades paralelas astralinas ou das emoções, quando elas atravessam o nosso campo, elas fazem com que eu me sinta muito bem, né, emocionalmente, ou que eu vá ladeira abaixo, acessando essas outras linhas, tá? Então, por isso que eu reconhecendo em que realidades estou conectada ou que realidades estão interferindo na minha vida, eu consigo me desconectar. Mais adiante a gente vai falar sobre como sair delas. Aí nós temos também as realidades umbralinas, tá? As realidades umbralinas são as consciências ou consciências que desencarnaram, obviamente, e que estão em dimensões muito baixas, tá? Então, as dimensões umbralinas e realidades umbralinas, elas são negativas. Só que eu tenho fractais que já morreram, vocês têm fractais que já morreram e que por algum motivo ficaram presos em bolsões umbralinos, em realidades umbralinas, porque não conseguiram se desconectar da terceira dimensão ou da dimensão que estavam alinhados, tá? Porque sim, nós temos fractais dentro da terceira dimensão em linhas diferentes de tempo, tá? Então, essas consciências umbralinas são nossos fractais. Quando elas convergem ou atravessam o nosso campo, tá? Elas vão deixar um rastro energético de baixa vibração. E aí é aqueles momentos em que você sente assim, nossa, que bad que me deu agora, ai, que mal-estar, ai, que sensação pesada, né? Do nada vem aquela sensação e tu fica um dia assim, dois, você fica em estado deprimido, baixa a tua frequência que você sente, né? Normalmente, então, quando vem aquela baixa de energia, é uma realidade umbralina, né? De um fractal, de uma consciência sua que a atravessa. E aqui nós temos uma problemática. Essa consciência, ao atravessar e sentir a tua energia, quando ele se alinha nesse formato aqui, juntinho na tua linha, essa consciência pode escolher ficar acoplado a você. Tá? Então aí ela vai fazer a auto-obsessão, né? Ela vai trazer a energia de obsessão para o teu campo. Muitas vezes nós somos até atingidos com possessão de nós mesmos. Isso acontece muito, gente. Eu só consegui ter esses entendimentos no momento em que eu consegui entender e compreender todas as realidades. É um pouquinho desafiador para explicar de um modo bem simples, mas eu espero que vocês consigam captar a ideia, tá? Então, gente, muitas vezes acontece, na maioria das vezes, que consciências umbralinas de nós mesmos desencarnaram em dor, em sofrimento e conectadas ao material, ao ego, fiquem acoplados ao nosso campo, fazendo com que a gente tenha estados depressivos, fazendo com que a gente tenha uma série de desordens emocionais que dificultam, então, o nosso entendimento e o nosso sentir sobre aquilo que nós estamos experienciando, tá? E aí, o que acontece? Essas realidades umbralinas, elas puxam um outro problema, que é a realidade passado e futuro, tá? Porque essas consciências que desencarnaram, elas tiveram um passado e queriam ter um futuro. Então, elas começam a trazer a ressonância da sua própria vida para o nosso campo. E aí é o caso das pessoas que, por exemplo, tentam ir para frente, lutam e lutam e lutam e não conseguem, né?
É o caso das pessoas que um dia estão muito bem, no outro dia estão lá embaixo. É o caso das pessoas que estão com alta vitalidade e do nada estão muito mal, né? E baixam a frequência. E são frequências que vêm aqui de raiva para baixo, né? Desse ladinho aqui negativo mesmo. Então, se você se perceber nesse movimento, porque você pode se perceber, você vai automaticamente conseguir identificar: isso é meu? Quem que é isso? Por que eu estou sentindo esse mal-estar? Mas você só vai perceber se você estiver presente, se você estiver reconhecendo a sua própria energia, né? Então, todas essas realidades paralelas, elas vão atravessar o nosso campo muito mais vezes, vai ser muito mais intenso daqui para frente, porque a quarta dimensão é a dimensão do tempo e ela precisa se dissolver. Se essa dimensão do tempo precisa se dissolver para que nós possamos alcançar a quinta dimensão, isso significa que nós teremos que estar totalmente neutros e totalmente observadores da nossa própria realidade, para que eu não me perca no meio do caminho, porque daqui a pouco eu vou estar tendo sentimentos e emoções de acordo com uma realidade que não é minha. Daqui a pouco eu vou começar a ter problemas físicos de acordo com aquela consciência que passou e deixou a ressonância em mim. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia que estão relacionadas a essas realidades e que a gente não está conseguindo entender ou saber como sair delas, né? Então, essa questão, assim, do quanto que nós precisamos nesse momento estar muito atentos, gente, é muito sério, tá? E eu só escolhi falar sobre isso agora porque, vejam bem, é um assunto desafiador, né? De entender e de explicar, tá? Mas, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aí. Essa imagem aqui, vocês estão conseguindo ver? É uma imagem que tem um bonequinho ali, um corpinho, e tá fluindo energia, tá? Então, esse é o nosso campo, né? O nosso campo magnético, o nosso campo informacional, ele capta e devolve informações, tá? Então, é um fluxo que vai e que vem, certo? Por isso que toda linha de tempo, toda realidade que atravessa, deixa uma sombra, deixa um resquício. E aí que entra a questão: por que eu peço tanto para vocês tomarem banho de ervas? Para que vocês limpem esse corpinho aqui, ó, limpem esse campo. O banho de ervas, gente, limpa isso daqui, lava, praticamente lava, tá? E aqui eu coloquei um ponto de como que nós acessamos essas realidades. Por quê? Nós estamos o tempo todo interagindo com elas, porque tudo existe ao mesmo tempo. E isso está associado à nossa frequência em hertz. Por isso que a gente falou bastante antes sobre as frequências em hertz. Por quê? Se está alinhado com a nossa frequência e também aos nossos pensamentos, eu consigo controlar e consigo alinhar essa energia se eu estiver presente e observador, né? Em uma frequência alta, por mais que uma linha negativa atravesse o meu campo, eu não vou ficar na densidade. É muito mais fácil eu elevar aquele fractal negativado ou aquela consciência do que ele me derrubar. Por isso que quanto mais alta a frequência e mais elevados os meus pensamentos, melhor será o resultado dessa conexão. Porque eu, assim como o fractal menos elevado tenha o poder de me arrastar, eu também tenho o poder de arrastar ele para uma frequência mais alta, certo? Então, por isso, gente, que assim, é tão importante que você tenha consciência das coisas e de fazer o que precisa. Fazer o que precisa ser feito
para que você esteja numa frequência mais elevada. Não precisa ser a frequência do amor, gente. Pode ser frequências acima de 250. Já está em um caminho mais elevado, certo? E aqui eu coloquei, então, um outro ponto que acaba interferindo muito na questão das linhas. Esses paradoxos temporais, eles acontecem, tá? É óbvio que a gente nunca ouviu falar e que não se tem comprovação, né, sobre isso. Mas os paradoxos seriam como se nossos fractais pudessem viajar no tempo, né? Futuro e ir para o passado, modificar o futuro, ou ir para o futuro para fazer mudanças aqui na nossa realidade. Então a gente não ouviu falar sobre isso, mas eles existem. Toda vez que um fractal nosso, em níveis muito mais elevados, tenha conseguido, de alguma forma, seja pela consciência, né, ou pelo plano físico, em outras dimensões, fazer essa viagem do tempo, ele vai criar um paradoxo, que é como se fosse... é como se ele tivesse dado um choque na nossa realidade. E ele vai criar outras linhas que não existiam. E essas linhas podem convergir, se unirem e criar uma bagunça no nosso campo. Tá? Então, nossos fractais podem fazer e criar esses paradoxos temporais, tá? Criando uma grande confusão no nosso campo. Então, toda vez que mudarmos o futuro através de uma viagem no tempo, a gente vai criar esses paradoxos que são como buracos negros dentro da nossa linha de tempo, tá? Isso é bem ruim, isso é bem pesado e causa uma série de problemas para nós, né? Para nós e para os outros fractais, né? Nós sabemos da nossa existência aqui, mas os outros fractais devem estar nesse momento tendo uma aula como essa, né? Então nós temos que pensar lá, né? Abrir a mente para essas questões mais profundas, tá? Então esses paradoxos temporais, numa linha de tempo, por exemplo, que vai atravessar a nossa realidade, ele vai trazer esse buraco negro e vai trazer para nós sensações como dificuldade de... Sabe aquela coisa, não existo, parece que eu estou num vácuo eterno, parece que nada faz sentido, né? Então, imediatamente, nós temos que ser resgatados desse vácuo, tá? Dessa energia, desse buraco negro, porque esse paradoxo vai te colocar e vai te deixar perdido no tempo. E isso acontece muito com as pessoas que têm esquizofrenia, tá? Eles se perdem na vida. Percebam que essas pessoas que têm esses problemas mais graves, mentais, eles não sabem mais, eles acessam inúmeras versões deles mesmos, né? Se você conversar com alguém que tem esquizofrenia ou qualquer outro problema mais grave mental, essas pessoas vão falar nomes diferentes, lugares, situações, e vão sempre estar assim com aquele olhar profundo, parece que eles não existem, né? Não tem alma ali naquele corpo. Então, é um trabalho desafiador para fazer esse resgate. Muitas vezes a alma se perde e não há mais como socorrer, infelizmente. Então, a gente tem que cuidar muito para que não caia nesse buraco, tá? Porque não se sabe qual é a consciência dos nossos outros fractais, dos nossos outros eus, né? E é por isso que a gente fala que nós estamos interagindo o tempo todo com essas linhas, o tempo todo, tá? É bem profundo isso e preocupante, porque hoje eu consigo perceber, e talvez até vocês agora consigam perceber aí no seu dia a dia, muitas pessoas que vocês conhecem que têm um problema assim, que na verdade a alma está perdida, né? A gente não tem mais como resgatar. Porque uma vez que entra nesse buraco negro, olha, é difícil para poder tirar a pessoa dessa situação. E às vezes, assim, é tão profundo que a pessoa acaba... ela não existe mais, gente. A sensação é de não existir. Exatamente isso. E aqui a Márcia fala, é bem isso, eu tenho uma pessoa conhecida com essa doença. É isso, né? A gente
olha para a pessoa e não reconhece mais ela, não sente mais a energia, não tem mais vibração, o olhar muda, tudo muda, é um olhar fundo. Eu digo é um olhar negro, né? Porque parece que realmente está dentro de um buraco negro. Aqui também, gente, deixa eu só colocar aqui pro ladinho. Como que a gente abre essas realidades, né? Como que essas linhas entram no nosso campo? Por que que a gente deixa isso acontecer, né? Então, toda vez que você estiver inerte aos seus pensamentos, perdido em suas próprias criações, você vai acabar acessando realidades condizentes com o teu campo vibracional daquele momento. O que que isso quer dizer? Então, toda vez que você está inconsciente, não está observando os seus pensamentos, está pensando demais no futuro, pensando demais no passado, ou simplesmente essa coisa de estar inerte aos pensamentos, vem um pensamento aqui, outro ali, pá, 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 pá. Isso faz com que você fique totalmente suscetível a todas as linhas que ficarem atravessando. Lembrando que elas estão passando. Estão passando. Porque não existe só eu, existem vários da minha frequência, da minha consciência, né? Então, assim, os meus fractais, aliás, não é da mesma frequência. Os meus fractais, eles estão em várias frequências, em outras dimensões e outras realidades. Se eu estiver completamente inerte, é como se eu... Sabe quando a gente fala, você está perdendo o teu poder? É nesses casos. Você perde poder quando você está inerte. Você está desconectado de si. Por que que a gente perde poder? Porque eu não estou consciente, eu não estou presente, eu não estou observador. Eu estou deixando a coisa acontecer, né? E isso faz com que você fique suscetível. Se passar no teu campo um fractal com uma linha onde esse fractal é deprimido, facilmente pensamentos vibracionais negativos vão interferir no teu campo, porque você está inerte. Se um fractal, até e se passar um fractal super positivo, uma linha positiva, você vai absorver tudo aquilo e vai ficar super bem. Mas nem sempre conectamos somente aos positivos, tem a coisa toda negativa, né? Então, esse é um dos principais pontos. E aquela pessoa que não desliga a mente por nada nesse mundo é a pessoa que realmente vai. E assim, se ela não desliga a mente, ela vai estar alinhada a uma frequência em hertz de 125 no máximo, que é a frequência do ego, que é o ego que controla e domina a mente, né? Então você vai estar numa frequência mais negativa, mais baixa, suscetível então a essas linhas e realidades negativas. Como saber se eu estou alinhado com uma realidade, tá? Você só vai saber se ficou alinhado ou está alinhado com uma realidade paralela se você estiver presente e consciente do seu estado atual do momento, tá? Então, hoje aconteceu algo bem interessante e eu estava numa sensação muito estranha de inércia, de paralisação ou querendo entrar nessa coisa da inércia. Imediatamente eu trouxe a consciência. Por que é que eu estou sentindo isso? De quem que é essa sensação? Eu nunca fui uma pessoa que teve preguiça, gente. Isso não é meu, realmente. Não vou fazer, vou ficar tirada aqui num sofá. Nunca na minha vida isso aconteceu. Então, como eu me conheço bem, e aí que entra a importância de você se conhecer, então você vai saber que isso não é teu. Para mim, aquilo não era meu de forma alguma. Então, havia um fractal meu que atravessou nessa linha e deixou um respingo aqui. Eu acabei sentindo. Porém, eu não deixei que essa energia interferisse no meu campo. Eu fiquei sim com muita dor física, muscular, mas eu não deixei que essa energia, essa consciência interferisse nos meus pensamentos e no meu sentir.
Ao trazer a consciência de que eu não sou assim, eu não tenho preguiça, eu não tenho procrastinação, eu não sou assim, eu imediatamente fiz o corte com essa consciência e saí desse movimento, né? Imediatamente, eu não deixei aquela energia expandir e se tornar minha, porque quanto mais eu fico conectada, mais aquela energia se torna minha. Por isso que eu digo para vocês, e às vezes eu brigo com vocês também, saiam dessa energia agora. Neutralize primeiro, né? Então a gente neutraliza, entende, compreende, pergunta e então sobe de frequência. Porque você não vai, eu não iria conseguir sair dessa frequência imediatamente lá para paz ou para alegria. Não. Primeiro eu neutralizo, pergunto, questiono, observo, para então subir de frequência. Então aí eu imediatamente fui para a energia da disposição. Daí você escolhe uma que seja mais adequada, tá? E como que a gente sai então dessas conexões? Já estava até falando sobre isso, né? Reto agir e reto viver. Ou seja, é através das nossas práticas vibracionais que elevam a frequência e os pensamentos, gente. Então eu citei o meu exemplo, como que hoje eu saí uma vibração que não era minha, que não fazia parte do meu campo, porém era de um fractal meu e estava ali passando esse movimento, né? Então, nós podemos conscientemente desconectar, né? Escolhendo uma frequência diferente, e eu também posso ajudar esse fractal, mesmo eu não sendo terapeuta e nem nada disso. Eu posso mentalmente enviar uma energia de amor e cura. Eu posso enviar pensamentos positivos. Mas eu não sei que fractal é esse, não tem problema. Esse fractal que passa por você e te deixa uma ressonância negativa, você pode cortar, desconectar, escolher uma nova frequência, mudando os seus pensamentos e irradiando essa frequência, expandindo. Porque do contrário você vai retrair, né? Quando a gente puxa coisa negativa, a gente retrai. Então nós temos que expandir. Quando esse fractal preguiçoso que passou por mim, né? Ou agora, nesse meu movimento, ele vai receber essa expansão. Ele vai trabalhar na disposição, frequências mais elevadas. Eu não vou me alinhar com algo mais baixo. Este fractal vai subir junto comigo. Certo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá ficando confuso? Tá claro para vocês? Eu sei que é meio louco isso. Aqui é a coisa mais importante, tá, gente? Mais. Não se identifique com absolutamente nada. O que significa isso? Identificar significa que eu senti uma frequência de medo e eu vou me identificar com aquilo. É porque realmente eu tenho medo de ficar sem dinheiro. É porque isso realmente é meu. Eu me identifiquei com aquilo. Né? Então, assim, toda vez que você se identifica com um sentimento, uma fala, uma pessoa, uma situação ou uma consciência, você está criando uma conexão, gerando a identificação com aquela coisa, com aquela energia. Então, passou um fractal de uma realidade paralela sua, e esse fractal tem muito medo de ficar sem dinheiro. Esse fractal tem medo de escassez. E aí, você vai passar essa vibração pelo teu campo. Mas aí, quando passa, ele joga aquela informação para o teu campo eletromagnético, né? Assim como está nessa imagem. E aí você vai dizer, nossa, mas eu já fiquei sem dinheiro. Começa a vir uns pensamentos do nada, assim, tipo, meu Deus, eu já fiquei sem dinheiro. Mas será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir todos os clientes para esse mês? Começa a vir uns pensamentos assim meio fora, entende? E isso é um sinal que você se identificou com algo. Ou ainda, se uma pessoa chega até você e começa a reclamar da vida. E aí o que tu faz? Mas a minha vida tá assim também. Porque isso e aquilo. Sabe a competição de problemas? Já aconteceu isso com vocês?
É a competição de problemas. Então, quando você se identifica com alguém que tem uma vibração negativa, que está numa frequência de medo, de pesar, de sofrimento, você se alinha com aquela pessoa e você acaba trocando figurinhas. Então você vai fazer, o que vai acontecer? Você vai ressoar naquela mesma energia e vai começar a vibrar igual. Por isso que se fala que os ambientes importam, gente. Os ambientes importam e muito. A Jéssica relata aqui que ela acredita que passou por isso essa semana. Ficou mais agitada na sexta e final de semana na cama. Então, foi reagir só hoje. Exatamente. Às vezes a gente demora um pouquinho para observar e perceber as nossas questões, mas quanto mais observador você estiver, melhor será. E ela reagiu fazendo a purificação do fogo. Então é esse ponto que a gente tem que chegar, de o que você precisa fazer para sair dessa situação. Porque quando a gente se identifica com algo emocionalmente, nós estaremos acessando aquela realidade, gerando um alinhamento no campo, né? Então, mesmo que de alguma forma, por exemplo, se eu chegar para vocês reclamando de dor no corpo, mal-estar, e você se identificar com a minha dor, de alguma forma, em algumas horas ou no outro dia, você vai passar a ter as mesmas dores ou dores parecidas. Mesmo que não tenha relação com o teu campo, mas se você se identificou via o entrelaçamento, tá? E vai manifestar no teu físico, sim. Principalmente no físico, tá? Então, essas questões, gente, da não identificação, significa que, ao passo que você se observa, né, você vai se conhecendo mais e vai entendendo, opa, essa sensação não é minha. Por que eu tô sentindo isso? Né? Então, isso vem dos seus outros fractais, né? Os seus outros eus, e eles interferem muito. Vai chegar um ponto em que muitas pessoas vão enlouquecer, sim, porque essas pessoas, elas não têm discernimento e o conhecimento de si mesmo e vão passar a agir de formas estranhas, vivendo realidades desses outros fractais, acessando informações desses outros fractais e vão acabar se perdendo no meio do caminho e vão sentir fortemente no físico toda essa desordem, tá? Além disso, no campo mental, você vai se sentir sempre esgotado. Sempre, sempre, sempre. Lembrando aqui, até tem um caso bem legal que faz muito sentido com o que eu tô falando aqui, que é quando você acessa fractais que estão em outras dimensões muito mais elevadas, acima da 9ª dimensão. Esses fractais, eles têm um conhecimento tecnológico além da nossa realidade e da nossa percepção cabível mental, tá? Esses fractais podem interagir com o nosso campo. Era para ser uma conexão boa, era para ser uma conexão positiva. Por quê? Eu estando consciente de quem eu sou, recebendo essa conexão de um fractal muito mais elevado, eu iria captar essas informações, receber esse conhecimento, mas eu ia me manter na minha posição de Tiarla. Porque se eu entrar em ressonância e querer viver aquela dimensão ou aquilo que eu estou recebendo, meu cérebro, o meu campo, não vai conseguir assimilar esse conhecimento, esse download que está vindo. E aí é onde eu enlouqueço, é onde eu me perco no meio do caminho, é onde eu abro realidades negativas, portais negativos e acesso para seres negativos também. Então, gente, o que acontece? Nós temos que ficar atento, porque tem muitas pessoas que têm um nível mediúnico e capacidades muito mais aguçadas, porque praticam bastante a meditação, as suas conexões, né? E já vem com esse campo mais expandido.
Então, se você é uma pessoa que tem essa facilidade para acessar mais além, você precisa ficar atento ao receber informações de um fractal muito elevado. E aí a gente confunde muitas vezes com mentores e guias ou seres celestiais, quando na verdade são os nossos eus maiores, tá? Eu já recebi muitas vezes informações dos meus eus, tá? E vem códigos e vem imagens, uma coisa arada, gente. Só que para essa realidade que eu estou aqui, eu descarto, porque ela não serve para mim, entende? É um conhecimento que não se aplica à Terra, vamos dizer assim. Algumas coisas, sim, alguns símbolos, algumas mensagens, mas a maioria delas não se aplica à nossa realidade. E aí tem pessoas que se perdem no meio do caminho e acabam abrindo portas e portas negativas, né? Criando um caos na sua vida porque acessou essas informações e não soube lidar com esse conhecimento. Então, aprendam também a não se identificar com essas conexões mais elevadas. Porque se você se mantém neutro, você sabe, bom, eu sou Tiarla, estou na terceira dimensão, buscando conexões da minha própria realidade, subir mais, né, degraus na frequência em Hertz. Mas, por exemplo, adianta eu receber códigos super elevados de tecnologias artificiais, sendo que eu não consigo aplicar aqui na Terra? Eu vou entrar em surto, né? Então não convém, né? Nós temos que saber o momento certo de usar, o momento certo de não usar. Não se impressionar, não se identificar, não se conectar. Estar neutro é a chave de tudo, gente. Principalmente para você acessar novas frequências. E os nossos fractais, como já estava falando aqui, eles, ou os nossos eus superiores, tá? Eles estão interagindo no nosso campo. E eles estão fazendo conexões positivas ou não, né? Cada um de nós está numa linha de tempo e consciência diferente, mas todos conectados. Então, vejam bem que o campo informacional da Terra, o nosso campo informacional, o campo informacional do cosmos está todo conectado. Então, por muito pouco, a gente se conecta a coisas muito densas ou coisas muito elevadas. E qual é o objetivo de tudo isso, né? Vocês devem estar se perguntando, tá, mas meu Deus do céu, o que é que isso tem? O que nós vamos fazer com tudo isso? Na realidade, gente, cada um de nós está aqui para fazer o resgate dos nossos fractais. Se você está aqui nesse corpinho desperto, com a consciência e vibração diferente da maioria, é porque você é o fractal que está mais próximo de resgatar os outros. Por isso que os teus fractais de cima mandam algumas informações, para que você tenha o discernimento de usar ou não usar e de se manter numa frequência mais elevada. Então, se você é o desperto, é você que tem o propósito de alma de resgatar os seus fractais. E de que forma? Se eu não sou terapeuta, se eu nem quero trabalhar com isso, simplesmente tendo uma consciência mais elevada, lembra que aquilo que é positivo você expande. Então, se você está aqui na terceira dimensão, nessa realidade, expandindo o conhecimento, sabedoria, frequências mais elevadas, pensamentos mais elevados, você vai estar interagindo com os outros nesse movimento. Você não vai estar retraindo. Se você ficar inerte, você vai receber tudo que é negativo dos que estão abaixo. E tem fractais que estão abaixo. Isso é inevitável. Senão, nós já estaríamos ascensionados e nem estaríamos aqui. Se não tivéssemos como propósito o resgate dos nossos fractais. Tá fazendo sentido isso, gente? Vocês estão conseguindo captar?
ao longo da semana, vocês vão conseguir observar no seu dia a dia como essas linhas estão interferindo, vai ficar mais fácil, tá? E aqui eu coloquei como que nós equilibramos essas linhas, como que a gente consegue aliviar essa tensão, tá? Então, é o reto agir, né? O reto viver. Ou seja, crie práticas que elevam a tua energia, os teus pensamentos, principalmente. Olha a vela, gente. A vela chega a fazer assim, ó. Faça meditações diárias. A meditação, gente, não é para você dormir, não é para você, nossa, apagar. Não. A meditação, ela serve para você reprogramar os seus pensamentos. É para você reprogramar a sua energia, tá? Faça exercícios físicos diariamente. O exercício físico vai fazer com que você movimente energia. Se tudo vai e volta, então o nosso corpo ele também precisa estar na mesma vibração, no mesmo alinhamento, né? Só que o que acontece? A maioria das pessoas, ela faz 2, 3 dias e depois para. Então, se você não tem uma rotina ascensional, é uma rotina, gente. Isso significa que é todos os dias. Se observar o tempo todo, ouvir músicas que atraem frequências mais elevadas, trabalhar as respirações conscientes. Isso é você priorizar uma rotina ascensional. E isso faz com que você crie um movimento diferente. O que nós estamos aprendendo na jornada é sobre isso, é sobre você criar uma rotina ascensional. Que você possa ser o observador da própria vida, que você possa, em momentos de dificuldade, você conseguir sair de situações com facilidade. E é muito fácil. Acontece que a gente se desconecta muito rápido. E isso significa que o nosso ego está recebendo informações o tempo todo. Porque é ele que é o mecanismo que faz com que a nossa mente saia. Procurar nada. Procurar coisas que não fazem sentido. Porque assim você fica suscetível e não desperta. Uma mente que desperta para a sua verdade, para a sua essência, ela está presente. E não é o ego que comanda, é o coração. E é por isso que você consegue identificar imediatamente. Isso pertence ao meu momento atual? Essa pergunta aqui, ela é essencial para você identificar se está ou não alinhado a alguma realidade paralela. Isso pertence ao meu momento atual? Essa sensação de medo pertence ao meu momento atual? Eu estou vivendo isso? Esse mal-estar pertence ao meu momento atual? E quando você começa a se perguntar, você começa a trazer consciência, porque o ego, ele não dá conta, gente, das perguntas. O ego não consegue responder perguntas. Ele precisa fazer com que você entre numa onda de um pensamento, mais outro, de dúvida, de não sei, eu não sei. Sabe quando você entra, eu não sei, eu não sei? É porque ali você tem que se observar ao ponto de você compreender que o não sei é o ego, é a mente. Já tem uma coisa errada ali. Como que eu saio dessa situação? Eu preciso reagir. Você só vai sair do domínio do ego se você reagir. Com o quê? Ações. E as ações podem ser desde uma caminhada, meditação, dança, música. Eu não coloquei aqui a respiração, tá? Mas a respiração é essencial também. A atividade física, a yoga, tudo. O que você puder fazer de ações, né? Então, por exemplo, hoje, essa linha de tempo que conectou no meu campo, a energia era de não fazer nada. Eu não aceitei isso. Eu não permiti isso. Eu poderia ter deitado
e só existir dormir, enfim. Eu não aceitei isso, né? Então eu mudei a frequência. Vamos botar uma música, vamos tomar um chimarrão. Eu comecei a fazer os slides, eu escutei vídeos, eu comecei a fazer outras coisas. Eu tinha vontade? Não tinha. Eu queria fazer? Não queria. Mas aquilo era meu? Não. Então, quando eu entendi que aquilo não era meu, mesmo sem vontade, eu vou fazer, eu vou sair dessa frequência. Por isso que o agir é tão importante. E eu brinco com vocês. Vamos lavar uma louça, vamos lavar uma roupa, vamos fazer qualquer coisa que traga movimento. Isso faz com que você consiga equilibrar. Porque daí a gente fica sentindo, né? A gente fica na identificação daquela energia, daquela sensação. Ai, meu Deus, mas agora eu tô sentindo cansado. Agora eu tô isso, agora eu tô aquilo. Então você começa a se identificar a um ponto que você mergulha naquela sensação e não consegue mais sair. Entende? Então, o equilibrar, gente, são coisas simples, não são coisas difíceis de fazer. E aqui o terceiro ponto é sobre estar presente, né? Então a gente já falou bastante sobre isso, que o processo como um todo, ele requer a nossa plena atenção e em tempo integral. Então, é isso que eu falo, né? É o tempo todo, gente. Isso significa que temos que estar atentos a tudo que estamos sentindo, conectando e vivenciando. Não é só um pouquinho, é o dia inteiro, gente. Sim, é o dia inteiro. E principalmente à noite. Agora eu vou falar sobre a noite, tá? Nós estamos tendo muitos sonhos reais. E esses sonhos reais são acessos muito profundos de vidas que estão sendo vividas pelos nossos fractais. Então, na maioria dos sonhos, eles não são aleatórios. Você realmente está acessando uma realidade paralela, principalmente quando está dormindo. Então, quando nós vamos dormir, é muito importante que você faça decretos de proteção, ative Merkabas de proteção, que os Merkabas nada mais são do que círculos de fogo, círculos com a energia de Arcanjo Miguel, pirâmides de luz, né? Você vai criando essa energia de proteção. Só o fato de você convocar uma energia para te proteger já está alinhado, né? Então, à noite nós precisamos ter muita atenção, porque sim, existem várias formas de aprisionamento mental e emocional durante os sonhos, né? Então, nós temos que preservar o nosso campo durante a noite, porque nós ficamos inconscientes na maioria das vezes, tanto que a maioria não lembra que sonha. Tem algumas pessoas que estão sonhando e que estão tendo visões claras de muitos processos, né? Então, isso a gente tem que observar. Quanto mais você cria proteções à noite, melhor vai ser o seu sono, mais protegido você vai estar. Mas é onde é mais fácil de você acessar outras realidades. E nós podemos ficar presos dentro de realidades negativas. Na maioria das vezes, nós ficamos presos em realidades negativas. Que se ficasse numa positiva seria perfeito, né? Mas não, nós ficamos presos em negativas. Tá? E isso faz com que você não consiga mudar a sua frequência ou a sua vibração. Tá? Então, por isso que é tão desafiador, porque é o tempo todo e é a toda hora que você tem que ficar atento. Você é o único que tem a capacidade para acessar uma realidade mais elevada. Eu não posso acessar por você. Cada um vai acessar a sua realidade. Então, cabe a cada um de nós fazer essa construção, né? Sobre os sonhos, eu sonhei no outro dia e acontece, como se eu já tivesse vivido aquele momento. E na próxima noite a confirmar, como se fosse um alerta do que vai acontecer. Exatamente. O que acontece? Você acessa uma realidade futura do teu eu maior, porque aqui é um sonho preditivo, né? Um sonho em que alguém está te avisando sobre algo.
Então, não é uma alma que vem te trazer a informação, é o teu eu mais elevado, que de alguma forma está querendo te proteger, e você tem alinhamento com esse eu maior, com este fractal. Então, ele traz a informação, você capta ela, né, durante o sonho, fica consciente e traz para o momento presente, né? Então, isso também pode acontecer ao contrário, com um eu negativado, que vai mandar uma falsa previsão para te causar medo, para te causar pânico. Sabe aquele sonho que dizem assim, morreu fulano, mostra a morte de alguém? É uma informação que quer criar medo, dificuldade, porque às vezes esses seres negativos ou essas energias e até mesmo o seu fractal pode te vampirizar. A única forma de criar acesso no teu campo é pelos sonhos. Então, quando ele acessa os teus sonhos, ele coloca uma informação falsa para que você acredite naquilo e pense que vai acontecer, por exemplo, a morte de um filho, da mãe, por exemplo. E isso começa a te impactar. Você se identifica com aquela informação, cria o sentimento, o pensamento expande e a bagunça já está feita. Então, aqui, nos sonhos, a gente tem que ter muita atenção. Todos os sonhos, eu não lembrava no outro dia, de uns tempos para cá, os meus sonhos cada vez mais reais. Exatamente. Porque a quarta dimensão, ela vai se dissolver. Então, existem nessa quarta dimensão as realidades umbralinas, as realidades negativadas, né? E elas têm que se dissolver. Então, ali existem fractais que já desencarnaram, consciências que ficaram presas em dor e sofrimento. Então, elas encontram abertura também nos nossos sonhos, assim como as positivas, tá? Então, prestem bastante atenção nos sonhos, qual é a informação que vem. Se é uma informação negativa, aprendam a descartar. Porque não é porque nós estamos recebendo que eu preciso me identificar. Eu já recebi várias vezes, gente, informações, por exemplo, de que se diziam mentores ou seres elevados, de informações que não condizem. E eu descarto. Eu simplesmente não me identifico. E isso faz com que meu campo esteja mais protegido e alinhado com aquilo que eu quero, né? Que é estar numa frequência mais elevada. E nem sempre, porque eu estou recebendo algo lá de cima, ou de um fractal mais elevado, eu tenho que confiar 100%. Na realidade, eu preciso estar observando a minha vida, eu preciso estar atenta naquilo que eu estou sentindo, porque o meu corpo vai dar sinais de que algo não está bem ou não está condizente com a realidade, tá? Então, sobre sonhos é isso. Cuidem bastante, façam decretos de proteção, não durmam sem fazer. Por isso que a gente envia a meditação à noite, por isso que a gente faz esse trabalho à noite, para já estar mais alinhado com aquilo que a gente precisa. E aqui nós finalizamos, então. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Essa é a chave da nossa vida, de transformar, de elevar, de equilibrar. Então a gente tem que estar consciente daquilo que nós buscamos para a nossa vida, né? Saber quem você é o início, o começo, o começo, o meio e o fim de tudo, tá? Finalizamos aqui então essa parte da aulinha básica.